há um plano de Deus para nos salvar. Antes de você nascer, Deus já planejou tudo. Jesus é o nosso plano. Quando nós falamos assim, ô Senhor, qual é o plano do Senhor para a minha vida? Ele vai te apresentar Jesus. Ele fala assim, a perfeição de Deus é Jesus. Nós, queridos, estávamos caídos em nossos pecados. Estávamos mortos em nossos pecados. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós entramos no plano perfeito de Deus. E às vezes ficamos tão ansiosos, o que vai ser de mim amanhã? O que vai acontecer? Senhor, eu preciso de uma direção. Claro que Deus ele tem uma palavra individual para cada um de nós. Mas eu quero te dizer hoje que você já tem um plano perfeito. Olha para o seu mestre. Olha para Jesus. No dia que ele nasceu para você, que ele nasceu para mim, nós somos encaixados neste lugar de glória, neste lugar de libertação, nesse lugar de liberdade, que é viver a vida em Cristo Jesus. Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? Abra sua palavra, se você trouxe, não trouxe, em Gênesis 3, no capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, 15. E eu gostaria que deixasse aquele fundo brilhante mesmo, tá? Quando eu estiver pregando, não fazer capa de pregação, não. Deixa as luzes mesmo. Jesus é a luz do mundo, amém? Amém. Fala assim a palavra do Senhor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Glória a Deus. Essa palavra, todos nós sabemos que aqui foi quando Deus foi ao Éden visitar Adão e Eva e eles haviam pecado. Eles haviam caído. E neste momento, aqui, o Senhor, ele faz a promessa do nascimento do nosso Salvador. Aqui, lá em Gênesis, mas nós sabemos que antes da fundação do mundo, já havia um plano para salvar a humanidade. E Jesus, ele é o plano perfeito. Ele é o plano perfeito de Deus. O homem cai. E quando ele cai, ele peca e ele é destituído da glória de Deus. A Bíblia fala que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E aqui o Senhor ele fala com a serpente, Satanás, olha, você é o inimigo da humanidade, mas nascerá de uma mulher. Nascerá da semente da mulher aquele que vai ferir a tua cabeça. A gente sabe que esse texto aqui é uma metáfora. A serpente é Satanás, a mulher, não é? Aqui nós sabemos que Jesus, ele nasce, vem de uma mulher num nascimento milagroso, e nós vamos ver isso lá em Lucas 1. E a serpente, ela vai ser ferida na cabeça. Na cabeça. Quando a gente vai matar uma serpente, é na cabeça, não é mesmo? Então, já há um plano de Deus para nos salvar. Antes de você nascer, Deus já planejou tudo. Jesus é o nosso plano. Quando nós falamos assim, ô Senhor, qual é o plano do Senhor para a minha vida? Ele vai te apresentar Jesus. Ele fala assim, a perfeição de Deus é Jesus. Nós, queridos, estávamos caídos em nossos pecados. Estávamos mortos em nossos pecados. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós entramos no plano perfeito de Deus. E às vezes ficamos tão ansiosos, o que vai ser de mim amanhã?
O que vai acontecer? Senhor, eu preciso de uma direção. Claro que Deus, ele tem uma palavra individual para cada um de nós. Mas eu quero te dizer hoje que você já tem um plano perfeito. Olha para o seu mestre. Olha para Jesus. No dia que ele nasceu para você, que ele nasceu para mim, nós somos encaixados neste lugar de glória, neste lugar de libertação, nesse lugar de liberdade, que é viver a vida em Cristo Jesus. Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? Jesus é o modelo da perfeição. Ele é o modelo da perfeição e todo o Velho Testamento aponta para Ele. Todo o Velho Testamento aponta para Ele. Ele é o cumprimento da profecia. Ele é o cordeiro que lá no Éden foi morto para vestir Adão. Ele é o sangue nas portas em Êxodo. Ele é a promessa de Davi. Meu Deus, ele é a descendência de Davi. Ele é a estrela da manhã. Ele é o maravilhoso, ele é o príncipe da paz, ele é o advogado fiel. Ele é o santo de Israel. Ele é o cordeiro de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. É dele, por ele e para ele que estamos aqui. Que fomos chamados, atraídos pelo seu amor, atraídos pela sua graça maravilhosa. E isso nos faz sentir tão especial nessa noite. O aniversário é dele, mas o presente é nosso. O aniversário é dele. Ele não nasceu 25 de dezembro. Não tem problema. Todos os dias ele nasce para nós no nosso coração. Todos os dias ele nasce e ele tem que nascer. Todos os dias ele vai brilhar no seu coração até a consumação dos tempos. Lá em Lucas, no capítulo 1, no Evangelho de Lucas, essa promessa se cumpre. Deixa eu colocar aqui Lucas 1, versículo 27. Glória a Deus. 28. Vamos no 28. E entrando o anjo aonde ela estava, ela, Maria, disse: alegra-te, muito favorecida, pois o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aqui começa a cumprir a promessa, o plano de salvação. Lá no Éden, o primeiro Adão falhou. Lá no Éden, quando Adão peca, ele entrega a autoridade da terra para o príncipe deste mundo, Satanás. Fomos vendidos. Éramos todos nós filhos das trevas. Satanás nos comprou na mão de Adão. Estávamos nós perdidos, condenados. Mas lá o Senhor teve misericórdia da descendência de Adão, e Eva. Ele teve misericórdia de todos nós e falou: nascerá de uma mulher, da semente de uma mulher,
E essa semente somos nós, os descendentes. É Jesus que veio para nos resgatar, para nos salvar. E aqui se cumpre isso. Quando Jesus nasce, ele nasce com uma missão. Ele nasce com um propósito: salvar a humanidade. Queridos, o mundo espiritual não brinca em serviço. Não brinca em serviço. A guerra é grande. A luta é tão grande que quando Jesus nasce, os magos viram no firmamento, os astrólogos da época, a estrela de Belém. E eles vão até a Judeia e fala para Herodes, o grande. Fala para ele assim: Herodes, onde podemos encontrar, onde está o novo rei dos judeus? E Herodes, ele fala assim: se você me fale precisamente onde ele vai nascer, porque eu também quero ir lá para adorá-lo. Mas a Bíblia é clara em dizer que Herodes queria matá-lo. Todo plano de Deus, todo sonho de Deus, na sua vida, Satanás vai perseguir, vai querer matar, vai querer destruir. Então, quando Jesus nasce em Belém da Judeia para cumprir a profecia que está em Miqueias 5, e tu, ó Belém Efrata, dali, quando Jesus nasce ali, em Belém, aqueles magos chegam, três reis, visitando o novo rei, um rei menino, numa manjedoura. E eles levam presentes para aquele rei, porque o plano de Deus, ele sustenta. Jesus era o plano perfeito de Deus, e o plano perfeito de Deus na sua vida, na minha vida, ele envia o recurso, ele sustenta. Aquela oferta era para sustentar Jesus nos primeiros anos, porque Satanás não sabia quem era Jesus até ele ser batizado. Até lá na tentação dele no deserto, ele fala: se tu és filho de Deus. Porque Deus, queridos, quando ele tem um plano perfeito, ele sabe esconder, ele sabe guardar para a hora certa. O plano de Deus não pode ser frustrado, nem na minha e nem na sua vida. Jamais. E Jesus, ele nasce, e em sonho, Herodes então calcula, porque ele pede aos magos para falar: fala para mim, quando essa estrela, lá em Mateus 13, quando essa estrela, vocês viram ela? Que aí ele calculou: peraí, se eles viram a estrela tal, esse menino tem menos de 2 anos. Ele era um rei sanguinário, e ele manda matar todas as crianças menores de 2 anos na Judeia. Mas eu quero falar para você: não temas, porque Herodes achava que estava no controle. Ele achava que ele poderia fazer do jeito dele. Satanás, usando Herodes, achava que ia dar certo, ia falir o plano de Deus. Mas eu quero te dizer: nenhum homem, nenhum rei, nenhum trono, nenhum presidente está no controle da nossa vida. O controle da nossa vida está nas mãos do Senhor. O Senhor provê o livramento. O Senhor provê na nossa vida. Herodes achou que os reis iam voltar e falar para ele, mas Deus deu um sonho para aqueles reis e eles foram para o outro lado. Deus deu um sonho para José e eles foram para o Egito. E por lá ficaram até a morte de Herodes, que morreu doente, necrosando da cintura para baixo. Diz a história que Herodes mandou matar um nobre
da Judéia, um nobre de Israel, para que alguém chorasse na morte dele. Todos os inimigos da igreja de Cristo já morreram. Ninguém lembra deles. Alguém lembra de algum Herodes? Alguém chora por algum Herodes? Alguém chora, lembra de algum Nero? Todos foram destronados e a igreja prevalece. Jesus, o Rei dos Reis, prevalece. Todos passaram, todos morreram. Onde está Nabucodonosor? Onde está Ciro? Onde estão os reis que perseguiram a igreja, o Coliseu? Onde está? Mas Jesus, todos nós estamos aqui lembrando de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não morreu. Porque Ele vive. Porque Ele é vivo. Porque Ele vive e reina. Ele vive e reina e Ele voltará. Todos passaram, Jesus não passa. Nasce Jesus, cumpre-se, e Ele vai cumprindo o seu propósito, até quando Ele chega no Rio Jordão. E João Batista, aquele que veio preparar o caminho para o Senhor, o batiza. E do alto vem aquela voz maravilhosa que fala: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus não tinha feito nada ainda. Estava escondido. Não tinha feito nenhum milagre, nenhuma obra, nada. Mas o Senhor fala: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Queridos, Deus tem prazer em nós, não no que nós fazemos para Ele. Deus tem prazer em nós, filhinhos amados, filho amado. Não naquilo que a gente apresenta para Ele, mas Ele tem prazer na nossa identidade de filho e filha. Quando Jesus ele é batizado, Ele é levado ao deserto, tentado por Satanás, e Satanás fica assim: se tu és, faça isso. Se tu és, faça aquilo. Se tu, porque ele não sabia quem era o filho. Ele tinha dúvidas. Se é uma condicional de dúvida. Ele tinha dúvida. Que plano perfeito. Que plano perfeito. Todos pensavam que ele ia vir como um rei. Judas pensava que ele seria um rei social, que ia destituir Roma, que ia tomar o poder de Roma. A história, queridos, a história, ela mostra Jesus o tempo todo. Todos pensavam que ele viria, e ainda pensam que ele virá como um rei, os judeus. Agora ele volta assim, para julgar. A primeira vez ele veio para salvar. Todos pensando, Judas pensava que ele seria um rei, ele ia tomar o poder. E Jesus fala com ele: vá fazer, o que você tiver que fazer, faça logo. E ele trai. E ele vende Jesus pelas moedas, 30 moedas de prata. E Jesus, na mesa da ceia, olha para os irmãos e fala: graças a Deus. Na noite que ele foi traído, ele deu graças. Ele já sabia de tudo. O plano era perfeito. Talvez a solução do seu problema venha com cara de problema. Talvez você está num momento tão difícil, sofrendo, passando dificuldade, a coisa está estreitando. É Deus te colocando no plano perfeito dele. É Deus te reposicionando. Judas levou Jesus diretamente para a cruz. O plano era ali que ele ia cravar na cabeça da serpente. Tinha que se cumprir.
Tem que se cumprir na sua vida o que Deus falou. Por isso, tudo que você estiver vivendo, dai graças. Graças a Deus, Senhor, louvado seja o teu nome. Eu quero fazer a tua vontade. Meu Deus. Ele era manso, ele era humilde. Manso, humilde, santo, glorioso. Ele vai para a cruz. E a Bíblia fala que ele foi mudo como um cordeiro. Mudo. Sobre os ombros dele estava o peso dos nossos pecados. Não era o peso da cruz que pesava nele, mas o peso dos nossos pecados. O peso da libertação. O peso de nos arrancar das garras do diabo. Meu Deus, que plano salvífico perfeito. Naquele dia, naquela sexta-feira, ele é crucificado ao lado de 2 pecadores, mostrando a humanidade, aqueles que se arrependem e são salvos, e aqueles que o rejeitam e são julgados, serão julgados. E lá na cruz, ele sofre todo tipo de humilhação. Ele é o mais rejeitado. Tudo para se cumprir. Isaías 53. Ele não tinha beleza que agradasse aos olhos humanos. Ele foi o mais rejeitado dentre os homens. Mas ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Ele levou sobre si o pecado, o castigo que nos trouxe a paz. Machucado, ferido. Ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? Foi a única hora que o pai se separa do filho para não ver. O pai deve ter virado o rosto. Não quero ver meu filho sofrer. Não quero ver. Naquela hora, o Espírito Santo se afasta dele, porque ele precisava sentir o peso dos nossos pecados. Na sua cabeça uma coroa de espinhos, porque não sei se você sabe, quando um rei vence uma guerra, quando um rei vencia uma guerra, o outro rei tinha que coroá-lo. Tinha que tirar a sua coroa e coroar o rei vencedor. A Bíblia fala que quando Adão e Eva pecaram, antes não existia espinho na terra, mas quando eles caíram, a terra produziu espinhos, porque Satanás só tem espinho para nos oferecer. A coroa de Satanás, ela é feita de espinhos. Então naquele momento Satanás tira a sua coroa e coroa o rei vencedor. Na cruz ele é coroado. Ele é coroado. Satanás falando assim: eu perdi. Eu perdi. Ali é um rei vencedor. Que plano perfeito. E então, quando ele, meu Deus, está entregando o seu espírito ao Senhor, ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele fala: Tetelestai, está consumado. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. No mundo espiritual fala que ele subjugou principados e potestades. Que ele colocou sob seus pés os principados e potestades. O que Deus falou lá atrás? Aquele que vai cravar a sua cabeça. Ele foi crucificado no Gólgota. E sabe o que significa Gólgota? Sabe o que significa Gólgota? Deus, essa profecia, olha aqui.
estava falando, na hora que falasse assim, ele vai pisar a sua cabeça e você morderá o calcanhar dele. Então olha o que acontece. Ele pisa a cabeça, porque Gólgota chama cabeça da caveira. Sabia disso? Olha que profético, a cabeça da caveira. A cruz agora, como um dia o pastor nos ensinou, a cruz já não é mais a cruz agora é uma espada que crava a cabeça da caveira. Meu Deus, vocês não pegaram isso? Gênesis 3,15, na paixão de Cristo se cumprindo. O que é que ele vai ferir o calcanhar? Ele vai morrer. Satanás fere o calcanhar porque Jesus morre. Está falando do dia da paixão de Cristo, é o dia da nossa vitória. O dia que Cristo morre na cruz é o dia que ele entrega a vitória para a igreja dele. O dia que ele fala assim: agora em meu nome vocês terão autoridade. Meu Deus, ele subjugou principados e potestades. Tronos, não há trono, não há principado, não há potestade que fique de pé diante de Jesus. Do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus é o Rei. Maravilha! Ele avisou para os seus discípulos mais de 20 vezes: é necessário que eu sofra, que o Filho do Homem sofra, morra, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. Ele fala isso no Evangelho de João, em Mateus, em Lucas. Depois eu vou pontuar, porque aqui eu não tenho tempo. Depois eu vou fazer uma pregação só disso. Quantas vezes Jesus avisou os discípulos: eu vou morrer e vou ressuscitar, eu vou morrer e vou ressuscitar. Mas eles não entenderam o plano perfeito de Deus. Eles não conseguiam entender, e talvez a gente é assim. Deus fala, Deus mostra, Deus dá sinais, e a gente não consegue entender o plano perfeito dele para a minha vida, para a sua vida. Então as Marias vão até o túmulo ungir, porque tinha um costume judeu na época de ungir o corpo morto, de ungir o corpo da pessoa que morria. Elas esqueceram do dia que ele estava na casa de Lázaro e Maria derramou o perfume aos seus pés e ungiu. E ele falou: ela já me preparou para a minha morte. Elas esqueceram, gastaram com uma unção desnecessária, porque quando elas chegaram procurando um morto, elas encontraram Jesus vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Tudo que ele falou se cumpriu. Ele falou, ele avisou, ele disse: é necessário que o Filho do Homem sofra, padeça, e ele vai ressuscitar. Ele ressuscitou. Quando elas chegam, e detalhe, ele ainda deu o endereço. Ele ainda deu, eu poderia achar esse versículo. Ele ainda fala assim, ele fala: eu ressuscitarei o terceiro dia e vos encontrarei na Galileia. Ele ainda fala, eu vou, depois que eu estiver ressurreto, encontrar vocês. Fiquem na Galileia, que eu vou encontrar vocês. Mas eles não entenderam. Eles não entenderam. Então, quando Maria Madalena vê ele fala: Maria, ela fala: Rabone. Ele fala: vá até a Galileia, conforme ele tinha falado, que eu lá encontrarei com a minha igreja. Eles vieram, foram aquela coisa, vieram, não acreditaram em Maria, tiveram que vir. Jesus teve que ir no culto deles lá, mostrar as mãos para Tomé, para falar: Tomé, eu estou vivo. Eu vivo. Põe a mão nas minhas chagas, porque eu estou vivo. E 40 dias ele ficou na terra com eles.
A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos que mais de 500 pessoas viram ele, caminharam com ele. Mas lá em Atos dos Apóstolos, coloca aqui para mim, por favor, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Deixa eu ver se é 9 e 1 mesmo. Não. Acho que perdão. Atos dos Apóstolos 1. Capítulo 1, versículo 9. Eu troquei. Capítulo 1, versículo 9. Diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu os teus olhos. Aqui é quando Jesus ele estava sendo levado aos céus. E estando eles com os olhos fitos no céu, eles ali, mais de 500 pessoas assistindo. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco puseram ao lado deles, os anjos, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá, voltará, ele virá, do modo como viste subir, ele descerá em glória, ele virá, ele voltará para buscar a sua igreja, ele voltará, aleluia. Tudo que ele falou se cumpriu. E essa vai se cumprir também. Você está preparado? Comece então a agradecer a Deus e falar: Senhor, obrigada. Quando você vê rumores de guerra, sinais que o apocalipse está acontecendo, quando você vê reino contra reino, igreja contra igreja, nações contra nações, e os filhos se dando em casamento, casando como se nada tivesse acontecendo, a iniquidade aumentando, o amor esfriando. Quando você assistir as notícias de horrores na televisão, não precisa defender a igreja, porque ele nos alertou em Mateus 24 que tudo isso iria acontecer. E quando esse evangelho fosse pregado em todo o mundo, aí viria o fim. E tudo que ele falou se cumpriu. Inclusive o Apocalipse está se cumprindo em nossos olhos. Quando você vê a moeda digital única, você lembra daquele versículo que fala assim: não vão comprar e nem vender. Começa a glorificar. E começa a dizer assim: Maranata, Senhor Jesus. Vem buscar a sua igreja. Vem nos buscar. Porque Ele vive. Porque Ele reina. Os tronos passarão. As glórias deste mundo passarão. Mas as palavras dele nunca, nunca passarão. Céus e terras passarão. Mas o evangelho de Cristo nunca, nunca vai passar. Quero finalizar essa palavra. Eu quero ler com vocês. Aleluia. Apocalipse 21. Porque eu quero dizer para vocês que hoje nós estamos aqui adorando um rei vivo.
A história tem um maestro, Jesus, ele é o maestro da história. Todos os reis, todos os tronos foram destituídos, e esses também serão. Tudo vai passar. Versículo 1 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. E eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com ele, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E ele diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: quem que está sentado no trono? Jesus. Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que plano perfeito! Nos tirou das trevas para nos levar para a Nova Jerusalém e reinar. Nos tirou de escravos de Satanás para governadores com Cristo. Você pode falar para o seu irmão: meu irmão, Jesus é o plano perfeito para a sua vida. Aceita Ele, fica com Ele, deixa Ele nascer todos os dias na sua vida, porque tudo que Ele falou se cumprirá.